Gente, boa noite. Ai, eis-me aqui novamente. Desculpa pela demora de voltar aqui com vocês, porque eu me excedi um pouco. Uma pouca melhora que eu tive, o que aconteceu? Extrapolei, né, gente? Quando tá acostumada a só ficar mais de repouso, mais quieta, né, com a coisa mais limitada. Então, diante disso, eu tive uma melhora muito significativa, mas eu fui de uma vez só abusar das minhas condições físicas. O quê? Fazer serviços tipos assim de jardinagem, mexer com planta, carregar isso, esfregar isso, aquela coisa toda, e me trouxe de novo aquela dor. E para completar a minha bolinha, né, fisioterápica que eu tenho que fazer, ela sumiu. Pra você ver, tem um tanto que eu melhorei que eu não sei onde é que tá essa bolinha. Não basta ir comprar outra, eu já não tô sabendo mais que tamanho que ela é. Porque ela é menor, ela é propícia, que eu custei achar assim, que ela vai assim na sola do meu pé, aqui bem no planar aqui, ó, né? Então tem que ter o tamanho certo, não pode ser nem grande para não sair fora, para não fazer errado, mexer com os nervos errados. Então quer dizer, tem que ser aqui. Então é isso, né? E também é um remédio que eu ainda troquei não, a médica, né? Achou melhor e que tá me deixando, faz um efeito, gente, eu acho que é de 24 horas mais, porque eu fico meio mole, meio aérea, aquela coisa, não muito centrada. Então, eu tomando um dia sim, um dia não. Mas por quê? Por minha conta, nem a médica tá sabendo disso. Só tá sabendo que eu reclamei, falando que a vacinação dele tá muito sendo prolongada demais. Ela disse assim que eu ainda não me adaptei ao remédio, porque esse remédio é fraco, é leve. O outro que eu tomava, que ela, né, tirou, ele é mais forte do que esse. Então, eu falei assim, ó, então se ele é leve, eu tô ficando leve junto com ele. Muito aérea, tal, assim. Aí ela falou assim, não é o seu organismo que estava acostumado com coisa mais brusca, por isso que é aquele tal de mata-leão, né, que dorme, não quer aquela coisa. Então, porque o outro era bem mais forte. E esse é mais leve, então você vai acostumar com ele. Então você acha que não adianta você tomar ele mais cedo, porque senão de madrugada você vai acordar muito cedo. Era o que eu estava fazendo, acordando a partir das 4 horas da manhã e não dormia mais. E ficava aquela coisa bamba, aquela coisa, e me dava assim, o que eu vou fazer agora que tá tudo escuro? Eu vou comer. Por quê? Eu não poderia gravar vídeo de madrugada, porque eu ainda, por mais que eu estivesse ali acordada, eu estava lenta. Então, por isso que eu não vim antes. Então, estou aqui, peço a vocês, primeiramente, agradecer todas aquelas pessoas, todas que estão contribuindo com o que podem, o que acham, o que devem, e aquelas que estão contribuindo com like, com comentar, com compartilhar, se inscrever. Não se esqueça disso, gente, isso é muito importante para mim também. E a chave Pix sempre fica abaixo, né, do meu canal, o link fica bem abaixo aqui, a chave Pix é um e-mail, fica abaixo desse vídeo e de todos, tá? Isso é para quem quer ou pode contribuir, não tem valor, qualquer coisa que pode me ajudar a comprar e a pagar esse, né? Essa filmagem, essa coisa que filma, essa coisa quadrada que ainda estou me ajeitando com ela. E aí aquela coisa toda para levar mais qualidade, um lugar mais propício, aquela coisa toda. Então, com o que você puder colaborar com o canal. Gente, ainda eu falo que o mês de outubro todinho para mim é realmente relacionado com o signo de Libra. E então, tem gente que tem um ascendente em Libra, ou só, né, só ascendente em Libra, ou no Escorpião, porque agora a gente está entrando, né, mesmo para o tempo, né, da fase do Escorpião, mas está valendo ainda. E vocês, Libriano, não desmerecendo os outros signos, todos eles me dão apoio da maneira que eles querem, ou da maneira que o YouTube ofereçam para eles, né, para as outras pessoas que são de outros signos, como isso aparece. Então, por isso que eu peço um engajamento desse signo que eu tenho mais engajamento. Por quê? Você comentando respeitosamente, deixando like, aquela coisa toda, então quer dizer, para abranger os outros, ou trazer com as outras pessoas dos outros signos, tá bom?
Então, vocês me desculpem mais uma vez, mas é porque eu extrapolei mesmo e agora eu aprendi a lição, tá bom? Bom, eu recebi muito comentário. Ó, gente, parabéns para todos aqueles que fizeram, que é do signo de Libra, ou que vão fazer ainda o aniversário, que é o do signo de Escorpião. Para todos vocês é felicidade. Não esqueço de vocês, de cada um. Eu falo assim, não lembro de nome de todos, né? Assim eu falo, todos aqueles, na hora das 6, 18 horas, todos os dias eu falo. Cuidar, eu peço oração para cada um de vocês, tá? Vocês podem ter certeza que todos vocês estão na minha lista, no meu caderno de anotações, assim, para não esquecer. Porque eu sou alertada, eu não ponho nada para despertar 18 horas. Incrivelmente, há muito tempo, há muitos anos, eu venho tendo esse toque, graças da espiritualidade, por Deus, com a permissão dele, de Jesus, quando dá, gente, 5 para as 6 da tarde, ou 6 e 5, não adianta, eu não saio dessas 6 horas, eu já tô olhando, assim, normal, já olho, já sei que é 18 horas. Às vezes, quando eu já olho pro relógio, assim, antes de eu olhar, assim, é 18, e começo a orar, aquela coisa toda, tá? Isso é graças a Deus. Então, é isso. E também tem as pessoas que pedem, tá? Que eu fale sobre, né, os relatos, né, que é da minha vida, dos acontecimentos, ou daqueles, né, caso verídico, é claro, que eu sei, né, para contar. Eles fez só para eu gosto tanto que antes da leitura, você fala, eu gosto muito de escutar. Então, quer dizer, eu vou fazer um corte pequenininho, tá? Em outro vídeo, que eu vou colocar o nome de Libra, depois eu vou colocar, vou ver outros relatos, aí eu vou ver um outro título, mas eu vou colocar Libra porque tem os librianos, eles me pedem muitos no comentário, mandam mensagem, me conta, acha interessante, pergunta isso e pergunta aquilo, tá? E eu vim aqui especialmente para também falar de uma pessoa, de um inscrito, eu não sei quem é, mas se ela colocou e porque não foi em privado para mim, ou foi, então é melhor não falar, tá certo? Então é isso. E eu também prometi contar um caso que eu falei com vocês que muitos anos atrás, tá? Então eu vou falar rápido, depois eu vou estender sobre esse assunto que eu falei com você, que eu vim de uma família muito mediúnica da parte da minha mãe, né? Do meu pai eu não sei. Assim, não tem história, mas a coisa é muito, muito, assim, enigmática, eu não sei. É muito forte os relatos. E isso antes mesmo de internet, antes mesmo, né? Então eu via, minha mãe era muito sábia, muito, muito sábia mesmo. Assim, então ela me contava logo para mim, porque eu acho que ela já sabia da minha mediunidade, da exceção de todos os filhos, mas eu que demonstrava bem mais, né, do que os outros irmãos tal, e demonstra até hoje, ou não sei, porque eles têm medo, eu não sei. Não estou comparando que eu sou melhor que eles e nem ninguém aqui, nem ninguém no outro planeta, outro plano espiritual. Estou falando o que acontece. Eu fiquei sempre muito encucada, muito assim. Eu não desacreditei da minha mãe porque ela é minha mãe. Claro que não, né? Eu não sou assim, porque é minha mãe eu vou acreditar. Não é isso, não. Minha mãe me contou, assim, eu não sei, com 12, 13, eu não sei. Só sei que a partir dos 12, 13, não, ou bem antes, não sei. Eu não sei quando que ela me contou a idade certa, mas só que percorreu a minha vida adulta toda, né? E só depois que eu desencarno dela que eu vim a descobrir o que ela quis dizer, que também é uma coisa que ela não se explicava. Começando, bom, tinha um tio, né? Tinha um tio encarnado aqui, né? Que era o meu tio Antônio. Eu vou te falar uma coisa, sem exagero, tá? Pelo que minha mãe falou e depois pelo que eu vi. Sabe aqueles médios assim, eu não vou comparar com o Chico Xavier jamais, aqueles médios assim, porra, não sei te explicar o que é. Ele tá na turma, estava assim, na turma, quando encarnado aqui, muito, mas muito elevada. Mas é muito mesmo. E isso demonstrava, era uma pessoa super inteligente, forte.
Então eu vou contar rapidamente, resumindo, para entrar num assunto que tá falando agora, inclusive aqui no YouTube, num canal do Thiago Reis. Pelo título, eu fui lá e vi, eu falei assim, gente, é incrível, né? Esses dias, quando tava podendo gravar, tudo que eu queria falar no meu canal está sendo já a primeira. Eu não quero ser a primeira, mas é incrível isso, está me chamando a atenção os relatos que tá acontecendo, mas é coisa, antes de acontecer, eu já tô elaborando aquelas coisas todas. Então, quer dizer, presta atenção, eu vou falar desse meu tio, que era muito médico, aquela coisa toda, e não sou, assim, ele foi, vou falar, abusado mediumamente, assim, por uma outra pessoa da família, né, segunda pessoa da família, que tinha inveja da mediunidade. Isso existe, inveja, e quis que ele frequentava um centro, na época, né, tudo, e então, o que que ele fez? Ele queria sugar do meu tio, ele queria que aquela mediunidade, aquela força, aquela evidência que ele tinha de todo aquele conhecimento, viesse para ele. Então ele queria tirar do meu tio e colocar com coisa que pode. Ou então ganhar, ou era ganhar nome em cima do meu tio. Então ele pegou o meu tio, geralmente que era muito bom, e foi para um centro. E lá ele começou, eles fizeram um trabalho com meu tio, é como uma mediunidade que hoje tem como a gente controlar. Naquela época, né, poucos conhecimentos, ele falava que via as coisas e falava tal, e sem entender muito, então aqueles que entendiam o que meu tio tinha, então o que aconteceu? Vamos explorar. E eu vou te falar, existe o bem, existe o mal, existe em todos os lugares, seja casas, religiões, segmento de fé, aquela fé até do mal. Então pegaram meu tio, ficaram trancados com ele vários dias dentro de um centro, trabalhando sem cessar. Então foi aonde que ele, todo mundo falou que ele ficou louco, né? Eu acredito, e ele não tinha, e ele surtou, tá? No dia do noivado dele, né? Aí, quando soltaram, assim, ele tava bem. Quando ele foi pra noivar, que ele ia se casar, foi no dia, ele teve um surto tão grande que tiveram que chamar, que na época eles falavam rapa, não policial, camburão, essas nomes, né, militar? Aí chamaram a polícia, que era que camburão meio estranho. Então, e ela estava tão violento, tomado de tanta força ali, e a minha mãe trabalhava em Belo Horizonte, que é assim, eu estou em Grande BH, é muito próximo, daqui para Belo Horizonte depende, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, depende do trânsito aqui, a rua onde eu moro, passa tudo, inclusive vai até no Japão. Aí, eu costumo falar que estou movimentada. Então, e a minha mãe trabalhava em Belo Horizonte. E naquela época não tinha telefone, né? Ainda assim, tinha o telefone, mas era para poucos, né? Acho que é isso. Então, a comunicação era sempre o quê? Pegar uma pessoa daqui e pedir para ir, e isso dificultava. Aí era longe. Para ir lá em Belo Horizonte falar alguma coisa com a minha mãe, tinha que receber esse tipo de recado, tá? Então, o que aconteceu? Então, no dia do noivado, minha mãe estava no trabalho, né, solteira ainda, trabalhando, e ele teve um surto. E a minha avó, sozinha, ninguém conseguiu, teve que chamar a polícia, porque ninguém conseguia conter, quebrando, batendo aquela coisa, surtou. Aí vieram a polícia, e naquela época, minha mãe já falava, né, na época da ditadura, era uma coisa horrorosa, né, com a face de algumas pessoas que faziam maldades, né, aquela coisa toda, e amarraram meu tio e jogaram dentro do camburão. E a minha avó ficou muito, falada é claro, mãe, né, muito confusa com aquilo, gente, mas muito preocupada. Mas aí ela, acho que alguém da família chegou a perguntar, para onde vocês estão levando ele? Para delegacia? E o caso dele não é delegacia, disse que teve de um dos policiais, né, lá, falou assim, não, claro que a gente não pode levar ele para delegacia, porque ele pode acabar morto lá dentro. Não que a gente vai fazer algo com eles, mas talvez os presos mesmo, se a gente isolar, ele pode se machucar, algo assim. E ele tem que ser levado para o hospital psiquiátrico. Então, qual que era o hospital psiquiátrico? Galba Veloso, Raul Soares, acho que é Galba Veloso, se não me engano. Aí mandaram, ele nunca tinha ido.
Aí acho que enviaram, mas só que a minha avó ficou desacreditada. Ai, não acredito que essa tanta maldade que tá tendo naquela época, que tem até hoje, mas naquela época, ela ficou muito preocupada com o filho dela e mandou uma pessoa ir direto no trabalho da minha mãe passar isso para minha mãe. Falar que é para ela, já que ela tá em Belo Horizonte, e o Galvo Veloso, essa clínica fica em Galvo Veloso, fica em Belo Horizonte. O que acontece? Eu tô resumindo tudo, hein? Porque isso aí tem uma coisa assim, só para chegar no ponto que minha mãe me contava e que eu vinha descobrir há 4 meses, 3 meses, 2 meses, não sei. Aí o que acontece? E coisas também que aconteceram comigo. E aí chegou lá falando com ela, com a minha mãe. Só que a pessoa não passou o recado certo. Falou que o Antônio, né, meu tio, tinha entrado em crise, que tinha acontecido no tio. O já me faz dele. Mas como assim? Como? À noite? Pra ficar noivo, né? Pra casar aquela coisa toda. Então, a pessoa estava nervosa para passar esse recado, estava nervosa e não passou direito. O que que a minha mãe faz? Desde ela estar lá próxima, gente, não tinha, a estrada era de pedra, sei lá, como naquela época, sei lá como é que era. Para vir para o Horizonte era uma coisa, diz minha mãe que era uma coisa horrorosa, para ir e voltar. O que que acontece? A minha mãe, ela ficou assim, gente, eu não tô entendendo. Eu não posso ir na delegacia, eu não sei qual delegacia, eu não sei de nada. E essa pessoa acho que omitiu, ou esqueceu. Não omitiu não, ela esqueceu. Diante de desesperar, não passou o recado errado, é certo. E o que aconteceu? Minha mãe ficou confusa e muito preocupada com a minha avó. Então o que ela fez? Desde ela estar lá perto, ir para visitá-lo, ou ir lá fazer, que não sei o que tinha a hora certa de entrada, né? Se entrou, você sai, assim, visitante. Saía naquela época, na hora que você chegava, você quer sair. Mas a entrada, por tá controlada muito, gente, para aquela época, né, de quem governava o país assim, então para entrar, não entrava, tinha que dar um nome, documento às vezes, assim, e para sair você saía na hora, assim, tinha um determinado horário, mas só que quando era da 4 horas da tarde, ninguém entrava mesmo. Poderia sair pessoas que estavam acompanhando, mas entrar, dependendo do caso, né, do paciente lá, entrar era impossível. E não adiantava nem brigar. E não dava informação também não. Justamente por causa, né, dessas coisas que aconteciam naquela época. O que acontece até hoje, tá? Aí o que acontece? A minha mãe veio para Contagem, né, onde eu, né, ela morava, tal, onde eu moro, e veio para cá. Chegando aqui, a minha avó, muito assustada, assim, e aí, como que ele tá? Aí eu assim, como que está quem come onde? Sim, eu mandei fulano de tal lá no seu trabalho te avisar para você dar uma chegada lá, conferir se o Antônio deu entrada lá no Galvo Veloso na clínica. Minha mãe falou assim, mas ele não me falou isso, só falou que ele deu uma crise, que a coisa, eu fiquei sem entender direito o que ele passou. Então minha avó ficou mais nervosa ainda. Por quê? E minha mãe também, porque ela ficou sem sair. Disse, gente, o que eu faço? Eu não dá tempo de eu chegar lá no horário que eu possa ter informação se o Antônio, meu irmão, tá lá ou não. O que que ela faz? A minha mãe tinha muito, desde solteira, nova, não sei porque, depois eu vou lembrar o que é, ela tinha muita fé em Deus, é claro, e no, naquele Santo Expedito, não, todos, São Geraldo, né? Então, minha mãe, não sei, tomada, não vai dar tempo de você chegar lá não, porque o ônibus que ia daqui para lá não tinha um horário certo, não sei se era uma estação, o que que era, que minha mãe fazia, se era de trem ou não. Só sei que minha mãe foi pro lugar onde que passava o ônibus, que era o ponto de ônibus. Minha mãe foi, sem saber se ia chegar. Lá se ia passar o ônibus, porque ela ficou toda assim e tal, mas só que ela foi rezando, pedindo a São Geraldo que ajudasse a ela a chegar a tempo, com alguma coisa, ou ter uma informação, se ela não chegasse a tempo lá. Muito preocupada, a família toda, que eles, né, nunca tinha passado por isso, aquela coisa toda, eles com medo, e ainda tinha aquelas pessoas, ele já tá morto, eles mataram, sumiram com o corpo dele, aquela coisa toda. Aí minha mãe está no, e foi muito preocupada com essas coisas na cabeça. Aí ela rezou, parece que ela sentou e ficou no ponto de ônibus. A minha mãe conta o seguinte, agora entra a história. A história não, o fato. Mãe, a minha cachorra tá dormindo aqui, ela tá sonhando, ela tá correndo. Mãinha, mamãe,
Tá batendo a patinha, não sei. Rainha. Ah. Linda. Aí, a minha mãe tá no ponto. Lá, a bolsa dela, os documentos. Inclusive, ele foi internado sem documento, eu acho. Não sei como, né? Não sei, ainda levando. Pelo menos para entregar na portaria, se ela não chegasse a tempo, socar a porteira lá, a porta aberta. Portão aberto. A mãe estava no ponto de ônibus. Simplesmente, na hora que ela olhou, e viu um ônibus totalmente diferente do que costume, né? Daquela época, até da época de hoje, pelo que eu entendi agora, que eu entendo. E ela falou que esse ônibus já não deu sinal, não. Ela disse que ficou olhando assim, que ônibus estranho. O ônibus veio, parou e abriu a porta. Não, que naquela época entrava na porta traseira, né? Passava naquela catraca, rodoleta, para o cobrador cobrar, né? Lá o cobrador de passagem e tal. Então, abriu a porta dianteira. Na hora que abriu, ela entrou, sentou, acho que ele me assim, sentou, fechou, e ela olhou para trás para ver se tinha um roleta ou cobrador. Eu falei, gente, não tem ninguém, somente ela dentro desse ônibus e o motorista. Eu falei, mãe, como que era o motorista? Eu não sei, Patrícia, eu não lembro direito, mas era um homem, era uma pessoa. Eu não sei se falar se é alto, se é branco, se é preto, azul, não sei. Só sei que eu vi ele abriu, eu entrei. Porque eu tava aflita, eu sei, ter um ônibus agora, por mais que seja estranho, deixa eu entrar. Ela disse que entrou, olhou, em volta tinha cadeiras igual ônibus, tal, tudo igual um ônibus dentro. Mas diferente, né, da cor, do modelo assim, lá de fora assim, do que estava acostumado. Ela disse que ela não sabe quantos minutos levou e que ela passava pelo gás, o ônibus não balançava, você vê, era chão de teste, né, ou às vezes era calçada, caspete, cascata e tal. Ela disse que ele ia suave, rápido, mas disse que foi uma coisa assim, tchum, rápido, e parou na porta, que é uma coisa que não tinha naquela época, na porta da clínica lá, do manicômio lá, parou na porta. Gente, escrito na porta, abriu, ela disse que nem desceu. Na hora que ela desceu, ela já saiu do foco do ônibus, olha pra você ver, ela saiu do foco do ônibus e virou tal, e chegou a tempo. E ela pôde entrar, olhar, e ele estava lá, já tinha dado, acho que uma injeção nele para ele acalmar, aquela coisa toda, ficou o tempo preciso, e ela esqueceu aquele ônibus. Ela não sabe para onde que ele foi, se ele seguiu em qual rua, ela esqueceu. Ela só disse que desceu na porta. Se amanhã as pessoas viram, eu falei, Patrícia, eu não sei se viram e ia me perguntar, que ali não tinha ponto, ninguém me perguntou nada. Então, eu também nem lembrei. Eu esqueci, foquei no negócio do seu tio, e entrei, eu olhei tudo, fiquei mais tranquila, né? Que falou que ia, ela disse que ia voltar no outro dia, que não sei o que, e ficou combinado disso tudo. Aí ela voltou. Na hora que ela pegou um ônibus para voltar para Contagem, para casa dela, para falar com a mãe dela, não, porque todo mundo estava preocupado. No meio do caminho, ela falou assim, quase chegando, passou por onde ela pegou para ir, e ela passou assim, gente, agora que eu tô me atinando, que ônibus é aquele que me levou? Como eu consegui chegar lá? Quanto tempo que levou? Como é que eu cheguei bem antes? Bem adiantada, assim, praticamente quase na hora, não dava tempo. O que aconteceu? Ela ficou assim, meio confusa. Aí, mas ela falou assim, não, depois eu pensei. Aí, ela chegando lá, falou com a família toda, com a mãe dela, ficar despreocupada, tal. Aí, ela chegou e falou, chegou a comentar com a minha tia-avó, né, que era tia da minha, né, falou assim, Patrícia, eu contei pra tia Chiquinha e tal. E ela pegou e falou assim, minha filha, mas que ônibus era esse? Não sei. Não é carro de polícia, se não era um ônibus diferente. E minha tia também ficou com essa dúvida na cabeça. Ela morreu sem saber. Bom, morreu não, desencarnou, então ela tá sabendo melhor do que eu nesse detalhe. E a minha mãe, depois casou, tal, aquela coisa, ela me contou por vários anos essa história.
Eu ficava encucada com isso. Mãe, como? Ela contava do mesmo jeito. Passava anos e anos, minha mãe me contava a mesma história. Quando eu perguntava, ela lembrava. Eu, mais que lembrava, perguntava, mãe, como é que era? Minha mãe, é isso, isso, isso. É a mesma história que ela contava, sem tirar nem pôr. Ela contava assim, gente, mas como era possível? Eu não desacreditava dela. Porque era minha mãe, não. É porque a coisa que ela me falava, eu não sei se mãe. Como assim, Patrícia? Então, a minha tia eu conheci muito pouco, ela desencarnou, né, assim, tal. Então não deu tempo de perguntar assim, é só sua tia Chiquinha que sabia disso, ô mãe, porque você não me contou assim, não, Patrícia, não contei que vocês eram pequenos demais, você era pequeno demais, tal, e ela tinha falecido, né, como, mas você tá achando que eu tô mentindo, minha filha? Eu falei assim, não, mãe, não sei, eu queria ver isso por um outro ângulo, né, a outra pessoa contando. Aí eu fiquei com isso, fiquei. Depois eu esqueci, lembrava. Aí veio, nós crescemos, aí veio os netos, os primeiros sobrinhos dela, meu e os primeiros netos. E tem uma que eu sei da minha família, que é muito ligada, era muito ligada à minha mãe, ou é até hoje também, a mediunidade também, né, a coisa toda. E ela tinha muitos conversa com a minha mãe, muitos segredos, assim, conversava. Minha mãe conversava, falava muita coisa com ela, muita coisa, gente. Assim, é claro que eu não sei, e minha mãe também não contava, mas quando eu abordei esse assunto, ela falou assim, minha avó me contou isso, tia. E eu acredito que seja verdade, tá? Você acredita, filho? Você acredita? Eu sei dessa história. Ela não era nem nascida. Sei dessa história, ela me contou. É isso, é exatamente, sem tirar nem pôr. Tá, esqueci disso. Uma semana depois que eu cheguei a... Não, aí tá. Isso foi depois que eu fui saber o que era que minha mãe teve. Cheguei a comentar com ela, com a minha sobrinha. Sabe por que eu tô abordando para vocês esse assunto? Porque tem canais aqui no YouTube que é assim, olha, de uma responsabilidade, histórias e fatos, vocês podem procurar Viagem no Tempo. Eu vi um relato e tal, assim, gente, tem tudo a ver. Até aí, não lembrei o negócio da minha mãe e nem o que tinha acontecido comigo dentro de uma casa espírita na fraternidade. Depois que eu lembrei. E tô olhando. Aí eu fui num canal que tá escrito assim, extraterrestre, não, viagem, pessoas que somem e nunca mais aparecem. Isso, Viagem no Tempo. Ah, na hora eu cliquei, pus na tela grande aqui e fui assistir. Aí essa mulher contou, a Lu, falando. Eu fiquei impactada, gente. Assim, ó, eu nem acho que eu nem piscava. Ela falou o seguinte, que uma vez, ela que é um médium e paranormal, aquela coisa toda, tava contou, a primeira ela contou o fato dela, tá? O fato dela. Que ela estava em São Paulo, ela era baiana, aí ela estava em São Paulo e ela precisava de ir, sair de casa, sair assim, ir num lugar, num bairro lá de São Paulo, tipo uma feira, sei lá onde que ela ia. Então ela resolveu pegar um táxi. Pegou um táxi e foi para esse lugar. Chegando no local, ela pega, desce do táxi para mexer na bolsa para pagar o táxi. Ela disse que quando ela desceu, ela, né, a atenção dela, dentro do táxi, ela desceu. Quando ela desceu em outro lugar. Ela desceu do carro em outro lugar e abriu tipo um portal para ela, assim, um negócio. Ela ficou olhando assim. Olha o perigo, né, desse negócio. Ela ficou olhando, assim, gente, onde é que eu tô? Onde é que eu estou? Isso aqui não é São Paulo, não. E consciente, um importante, ela estava consciente, porque ela tem um mentor dela. Ela pegou, começou a andar. Nesse lugar, ela foi olhando tudo muito estranho, parece que ela estava em outro país, numa outra época. Ela andou-se e foi adentrando, e achando que, gente, onde é que eu tô?
Eu desci do táxi, procurou o táxi, cadê o motorista que era o táxi? Não tinha carro, havia pessoas, monumento, casas, igrejas, trem assim, era completamente diferente. Ela disse, eu entrei em outro lugar. Eu disse, como que eu vou parar aqui? Diz que ela procurou até o táxi. Eu disse, gente, assim, né, ela contando. Disse que na hora que ela foi tentando, aquela curiosidade, assim, ela ficou assim, meu Deus, como é que eu tô? O que que eu faço? O que que eu faço? Na hora que ela falou, o que que eu faço? Eu disse que ela teve aquele tranco, ela voltou, se eu não sei onde é que ela foi voltando. Eu disse, não, eu não vou andar mais. Ela voltou. Gente, me disse que ela assim, quando ela decidiu voltar, o que que aconteceu? Ela se viu parada do lado, lá de fora, assim, do motorista, assim, né? Assim, do carro do motorista, lá do motorista, com a bolsa que ela tinha, mexendo na bolsa. Diz que ela virou pro moço e falou assim, pro motorista, o taxista falou assim, você ouviu pra onde que eu fui? Sim. Aí disse que o motorista disse, o quê? Pra onde que eu fui? Eu saí daqui? Não, a senhora tá aqui. Por nenhum minuto, não. A senhora tá aqui. A senhora tá mexendo aí na bolsa, como a senhora tá indo agora, para me pagar. Perguntou tal, falou e tal. O senhor tem certeza que eu não saí daqui? Se em nenhum momento a senhora saiu daqui. Se não saiu, se não, só tá aí pagar o táxi. Diz que ela pagou a corrida, né? Tal. Disse, gente, como eu não saí de perto se eu estive nesse lugar? Eu não tô louca, não. É como se aonde ela estivesse, eu deduzi isso, ou ela falou, deve ser, que aonde, quando aconteceu isso, parece que aquele lugar, ou as pessoas, ou o mundo, ou o seu planeta, sei lá o que aconteceu. Aquela situação paralisou o motorista, mas não paralisou ela. Então, e na hora que ela falou assim, não, ela foi para um lugar e voltou, isso, e ela apareceu assim, do lado do motorista, do jeito que ela ficou. Aí ela perguntou, motorista, eu saí daqui? Ele, não. Como assim? Dois corpos, dois, ocuparam o mesmo lugar? Ela estava lá e estava cá? Não existe. Ou ela saiu de lá, ou ela foi abduzida, alguma coisa, né? Ela ficou sem entender. Na hora que ela estava contando esse assunto, aí lembrei, na hora, gente, a minha mãe. Foi o que aconteceu com ela, porque é um ônibus que ninguém viu, que nem ela nunca tinha visto, lugares que passou, que, claro, ela parou no hospital que existia, não era uma coisa, mas ela disse, eu não lembro, era um lugar que o negócio não tocava no chão, talvez ela tenha pegado, sim, uma nave, um transporte, que eu falo para você, gente, assim, de outro planeta? Pode, por causa do pensamento dela, a força, porque até ela rezou com um espírito muito evoluído, que era São Geraldo, que desencarnou tal, que ela tinha uma devoção tal, e ela entrou em conexão, e ela foi, ela desceu, ela entrou sem desconfiar, ela só achou um ônibus estranho, mas ela precisava de ir até o lugar. Então eu falei assim, meu Deus, minha mãe então poderia ter corrido o risco de desaparecer, talvez ser levada e ficar presa em outro tempo, em outra situação, e lá sumir, ninguém, todo mundo aqui ia procurar ela, ninguém ia saber para onde que ela foi. Num caso de muitas pessoas que desaparecem do nada assim, desaparece e vão parar e desencarnar, ninguém nunca mais tem essa situação. E ela contou os relatos que ela foi no plano espiritual, ter uma entrevista com os desencarnados de pessoas desaparecidas que foi dadas como mortes, e elas explicaram o que aconteceram, tá? Então, depois esse é um outro assunto que eu vou te explicar, vou contar para vocês. Aí eu falei assim, gente, minha mãe teve, olha quantos anos atrás, aquele negócio é tão antigo, acho que a gente já nasceu várias vezes com a situação, a gente tá caindo na ficha agora, que as coisas estão muito evidentes. Gente, eu sei que isso aqui não vai dar para hoje fazer uma leitura, vai ser um vídeo à parte, para sessão. Aí veio, eu fiquei totalmente agitada, eu não quis tomar remédio dormir, porque eu queria só pensar, estudar e ver aquilo na minha cabeça, eu fui centrando tudo. Uma vez,
A mãe estava encarnada ainda. Acho que estava. Tá. Só que eu não comentei, achei que era um fenômeno mediúnico. Não. Eu estava sentada dentro da Fraternidade Espírita, aqui perto de mim, que eu amo, onde é a primeira fraternidade onde eu fui entender tudo, que eles me explicaram aquela coisa toda. E eu tenho uma ligação com a história do meu tio, né, tudo, que depois eu tenho que contar para vocês, não vou para não estender muito, tá? Gente, eu estava sentada, tinha as cadeiras, eles colocavam aquela iluminação, assim, abaixavam um pouquinho a luz, então eles começavam, né, às 20 horas e terminava às 21 horas, era sempre, não tinha atraso, tá? Então, por quê? Eu estava sentada na fileira, as últimas cadeiras lá, eu sentada naquela música, aquele ambiente, estava desse jeito assim, ó. Tudo que a gente fica em oração, a gente fica leve. De repente, eu olho pro chão. Era o chão, era. E tinha umas escadas. Abriu um vão naquele chão. Eu não achei estranho. Ao perigo também. Era uma coisa tão espetacular. E tinha umas escadas. Assim, abriu um vão. Eu vi assim, foi abrindo assim. Sim. E umas escadas. Só que eu olhava na borda, vamos falar assim que a gente olha, eu olhei na borda daquele buraco. Andei na borda daquele buraco. Era uma cores muito viva, era pássaro. Eram umas cores, uma coisa muito agradável que eu me senti assim. Não foi curiosidade, eu senti vontade. Aquele lugar estava me remetendo uma paz. E eu já estava em paz, e ainda eu fiquei mais. Eu levantei, assim, sentada, mas foi bem na beira, assim, ó, da onde eu estava sentada. Quando eu pus o meu pé, que eu já ia entrar, eu fui puxada, assim, eu lembro. Não foi com agressividade, mas eu fui puxada. E ela fez assim, ó, fechou assim, fez assim, ó, fechou. Eu olhei pra ele, gente, que é isso que aconteceu comigo aqui? O que é isso? Estranho. Fiquei alertada. Sabe quando você tá cochilando assim, ó, que você faz assim, você tá dormindo, de repente você acha que você tá caindo, você faz... Eu fiz foi isso. Então eu fui puxada assim. Eu senti que eu fui puxada por uma energia que não estava em mim. Porque eu, por minha vontade própria, eu não ia voltar. Porque é um lugar era muito fascinante, deu pra ver. E as escadas brancas, os degraus, assim. Aí eu fiquei, gente, nesse dia eu fiquei assim, prestava atenção na palestra, na reza, na oração, tal. E fiquei com isso anos guardada comigo. Eu nem contei isso para minha mãe, porque eu não comparava o meu acontecimento com o acontecimento que aconteceu com ela desse, né, eu vou falar, ônibus. Aí eu fiquei pensando, gente, mas que lugar tranquilo, mas eu nunca, você deve ser um sonho, será que eu tava assim, sabe, saindo do meu corpo, eu saí, era um sonho, eu estava no desdobramento, eu estava dentro da casa desse, por isso que eu falo em qualquer casa, que eu falo em qualquer religião, você de boa fé, acolhida por Deus, que você está lá também de coração aberto, você não está sozinho. Você é cuidada antes mesmo de começar um estudo, uma celebração, uma reza. Você é cuidada, independente se é a casa, se a pessoa que está na frente está falando a verdade, mentira, se tem pecado, não tem. Se você tem, você já está sendo cuidada a partir do momento que você está sentada ali com esse propósito, tá? Então, eu pus isso na minha cabeça, tal, assim, eu esqueci e e sempre eu me lembrava desse caso da minha mãe, mas esquecia do meu. Lembrei do meu na hora que eu estava vendo esses relatos dessa mulher falando. Eu falei assim, meu Deus, gente, eu fiquei a noite inteira acordada vendo isso, repetindo, repetindo. Eu pus na repetição, fui vendo. Falei assim, foi isso que aconteceu. E depois eu fui ver outras coisas, eu fui estudar outras coisas e falei assim, é isso mesmo. E eu vou contar na segunda parte disso aqui, num outro dia, ou amanhã, ou depois, eu não sei o dia que eu vou contar. Eu precisava desabafar.
Porque depois eu tive uma experiência de entrar nesse assunto, depois que eu tive essa informação, gente, eu fui dada como louca, de novo, então eu não tenho muito com quem conversar sobre isso. Só não sei minha sobrinha, mas ela é muito ocupada, ela vive na correria também, igual a mim. Então eu precisava passar isso para vocês, tá? Eu não tô na loucura, não, nada disso, esquece, dê o benefício da dúvida, pelo menos, para ouvir e ver as coisas que acontecem e a gente não sabe. E vai saber que é isso, é impossível. E eu tenho um outro caso que aconteceu com o meu aluno, irmão do meu aluno, que só pode ser isso. Não tô falando que todo mundo, só pode ser isso. Tem uma outra pessoa famosa que também, que ninguém sabe, ela desapareceu. Eu também penso, será que é com ela? Mas esse irmão do meu ex-aluno, eu vou contar para vocês. Aí eu fui batendo, porque o detalhe que ele me contou é tão mirabolante que não tem nem como investigar. Até hoje, o caso do sumiço dele e na frente de todo mundo. É como se tivesse assim, desintegrados, na prática na frente de todo mundo. Sem se mexer direito, sem entrar em rua, em casa, ninguém fez nada. Ele sumiu. E eu vou contar isso para você na próxima vez, tá? Porque vai ficar muito longo. E eu tô ficando um pouquinho cansada, assim, não é cansada. A energia minha é relembrando, dá um desgaste, eu me entrego muito de corpo e alma, coração, razão ou não. Então eu sou uma pessoa destemperada às vezes. Assim, acho que eu já controlo bem mais, mas o que acontece? Eu ainda sou uma média destemperada, tá? Isso aí é normal. É normal, eu não sou santo, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou STS, eu não tenho dogma, eu não sou a média. Eu não gosto nem de pôr nome no que eu sou, do que as pessoas que eu vejo. Não sei. As coisas que acontecem comigo, as coisas muito incríveis. Se eu contar pra vocês, essa mulher tá louca. Por isso que eu não falo, eu falo de mim. Eu falo de pessoas que eu convivi, que eu ouvi da boca. E eu não vou falar de querer lacrar com artista, com pessoas, sabe, da mídia, pessoas que estão em evidência no mundo, pessoas que todo mundo conhece. É tanto que eu tenho um fato muito curioso assim, muito legal para contar para vocês. Eu tenho medo de falar, sabe? Não é medo, receio. Eu sou até muito corajosa. Quando um dia que eu tiver meia virada, eu sento aqui mas graças a Deus, só com a permissão dos meus mentores, de Jesus, meu nosso irmão, eu vou contar para vocês, né? Apenas uma pessoa sabe até agora, que é a mentora e o plano espiritual, que essa dádiva, gente, é uma coisa incrível, muito incrível. Eu aprendi muito, entendi muito que, sabe, e me deu um alerta. Então as coisas acontecem, não é só comigo, com muita gente que a gente não leva. Gente, olha a história que eu contei para vocês aqui agora. Foram o quê? 43 minutos até 7 segundos. Olha a história que eu contei para vocês. Não tô falando, não obrigando, eu não quero provar nada para vocês. Eu só quero que vocês só assistam assim. Eu tô até um pouco emocionada de poder falar com vocês e ter confirmação que eu não sou louca, que não é versão, e que a minha mãe estava certa. Desde a época dela, minha mãe era muito evoluída, gente, vocês não têm noção. Evoluída espiritualmente. Assim, ela, assim, como muitas pessoas daquela época, era outro patamar, era outro nível. Hoje, extraordinariamente, tem outra coisa, e tem coisas que eu vi, ninguém tira de mim, porque é para ficar. E hoje eu vejo o que eu vi, eu não sou louca, eu não estou inventando, eu não estou sonhando, não é o diabo, não é os obsessores que me mostraram isso, é porque existe, eu tive que ver para crer. É um outro assunto que vai também interessar vocês, que graças a Deus está provando, já era, né? Está escondendo, mas agora é uma coisa que não tem como eles esconderem. É isso, meu amores, para todas as pessoas, não só de signos de Libra, mas também eu estava aqui, eu ia contar uma história muito rápida, muito resumida e não teve como, tá? Eu queria
tenho 20 minutos e não avancei demais, mas não deixe de ver esse vídeo que é interessante. Nós não estamos sozinhos, além de outros habitantes de outros planetas. Não só planetas espirituais, mas planetas de pessoas, de seres mais evoluídos do que a gente. Há milênios, há muito tempo, não é agora. A ficha de mundo, igual a minha, já caiu há muito tempo. Caiu mais agora. Tá caindo agora. Como a gente não deixa de ser tarde demais. É uma grande luz que tá aí, já tá estacionada num canto e a gente não vê porque ainda não tem luz. Mas é isso, gente. Deixa o like. Dê um joinha. É joinha, like, é a mesma coisa. Eu tô até aqui confusa. Se inscreva. Contribua para o canal. Comente respeitosamente. Um abraço, gratidão. Não deixe, é tão importante vocês deixarem aí um joinha. Muita gente assiste e não deixa o joinha. Não dá pra gente saber, a gente é avisada pelo, né, como tal, e ver. Muitas pessoas assistem, mas não deixam like. Por favor, assista esse vídeo com todo carinho, tá bom? Beijos. Vou deixar linkado aqui o vídeo da tiragem de Libra, tá bom? É isso aí. Muita gratidão, muita gratidão. Não se esqueça nunca de mim, que eu não esqueço de vocês. Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouco. Beijo.